Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Reinaldo, como o professor Marcos já disse, sou representante dos funcionários junto ao CTA, enfim, funcionário aqui da faculdade, obviamente, também da diretoria do Sintusp. Eu vou falar algumas coisas que a gente definiu em reunião de funcionários, de temas a serem abordados aqui hoje na nossa manifestação. Bom, em primeiro lugar, nós estamos num contexto nacional, enfim, estadual e talvez até internacional, bastante complexo, enfim, de perdas de direitos trabalhistas, de ataque global aos serviços públicos e à universidade incluída. Ou seja, não só do ponto de vista do discurso, mas inclusive a autonomia universitária está em risco, enfim. Isso tem sido bastante colocado hoje no cenário nacional. Isso, obviamente, gera preocupação para toda a comunidade. Para nós, funcionários, essa preocupação é um pouco maior, tendo em vista a situação que a gente se encontra hoje na universidade e que tem se aprofundado nas últimas gestões reitorais. O então reitor Zago, o reitor anterior, de cuja gestão o professor Barran era vice, em vários momentos declarou que a USP tinha um número muito grande de funcionários e que a relação entre docentes e funcionários era desproporcional. Isso não foi só uma declaração, isso não ficou só no terreno das declarações, mas houve medidas práticas no sentido de enxugar o quadro de funcionários através dos planos de demissão voluntários e também através da suspensão de novas contratações, do congelamento de contratações. Ainda em 2017 foi aprovado os parâmetros de sustentabilidade da USP, sob bombas, diga-se de passagem, e ano passado também foi aprovado um plano plurianual, e em nenhum desses documentos, dessas diretrizes, consta o retorno de contratações de funcionários, ou seja, a rigor permanece a suspensão de contratação. Tem uma previsão de contratação de 500 docentes até 2022, mas não se prevê a contratação de funcionários. Não sei se isso aqui está funcionando. Para ficar em exemplos locais, a FEUSP saiu de um número de 210 funcionários em 2013, segundo os números que eu averiguei, e hoje tem cerca de 167, segundo os números que eu tenho aqui. Ou seja, uma diminuição de cerca de 20%. Isso prejudicou vários setores, particularmente, por exemplo, a escola de aplicação, cuja natureza das atividades não permite um mero deslocamento de funcionários de setores, biblioteca, que teve uma grande diminuição, ou até agrupamento de setores como os departamentos, que tiveram que se reunir em uma única secretaria, e vários outros setores que tiveram as suas atividades impactadas. Mesmo dentro dos funcionários terceirizados da faculdade, houve uma diminuição, por exemplo, do serviço de limpeza, saiu de 35 funcionários para cerca de 10, para dar conta de todo esse espaço que é bastante amplo, ou seja, é uma situação bastante difícil que os funcionários da universidade vivem desse ponto de vista. Soma-se a isso toda a política de arroxo, de perdas salariais que se acumularam dos benefícios. E aí, se não bastasse esses desafios, essas questões de diminuição de número de funcionários e de arroxo salarial, há também uma política, do nosso ponto de vista, no mínimo antiquada de gestão de pessoal, em que a gente tem muitas dificuldades em discutir, junto ao DRH, uma política que dê conta das inúmeras especificidades que tem a universidade, com portarias que são baixadas, diretrizes, normas e diretrizes, muitas vezes de maneira unilateral, enfim. Mesmo no âmbito da COPERT, a gente consegue discutir algumas coisas, mas muitas ficam travadas e há muita dificuldade em seguir esse diálogo lá dentro em alguns pontos. E eu citaria como exemplo um local, que é a dificuldade que a gente teve, e a não solução, inclusive, em torno do tema do recesso escolar para os funcionários da escola de aplicação, contrariando uma prática que já existia na faculdade antes, e contrariando, inclusive, toda a produção acadêmica, científica sobre o ambiente escolar, e nós não conseguimos avançar nesse ponto na COPERT, que é um exemplo local, ou ainda, por exemplo, a gente tem que compensar os dias 24 e 31 de dezembro, quando até na iniciativa privada, muitas vezes,
os trabalhadores são dispensados depois de metade do expediente, não precisam compensar essas horas, nossos funcionários estão sendo compensar essas horas. São alguns exemplos até triviais, mas que demonstram também um quadro geral de desânimo que se abate sobre o corpo de funcionários da universidade, obviamente se expressa aqui na faculdade. Portanto, para encerrar, a pergunta geral que a gente faz é justamente, na visão do reitor, qual é o papel que tem os funcionários dentro da universidade. E diante disso, perguntas muito pontuais: se será mantida a política de suspensão de contratações, se será mantida a política de arroxo salarial, e se será mantida essa política de gestão de pessoas com essas características que eu citei. É isso. Boa tarde a todos. Os estudantes da pós-graduação, eu sou Leonardo, sou estudante de doutorado aqui, Bárbara está comigo, somos representantes discentes e durante esses últimos dias tentamos conversar com os colegas e alguns representantes para poder também trazer uma manifestação nossa para esse momento, e a gente transformou isso em um documento que eu vou fazer a leitura de forma resumida e depois eu passo às mãos do reitor. Magnífico reitor, senhor Varran, nós, discentes do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, apresentamos nessa carta nossas expectativas, pautas e requerimentos à Administração Central da Universidade de São Paulo, aproveitando essa oportunidade da sua presença aqui conosco. Prezado senhor, gostaríamos de iniciar agradecendo a presença e a disposição do diálogo com a comunidade da FEUSP. Todos nós sabemos que a Universidade de São Paulo é uma referência nacional e internacional em ciência e tecnologia, e compreendemos que passa por um momento crítico nas circunstâncias atuais, onde a Universidade sofre ataques em diferentes frentes. Como forma de manter o protagonismo científico e tecnológico que ela tem, mas também considerando seu protagonismo econômico, político e social, consideramos imperioso que a Universidade de São Paulo exponha o seu compromisso e participe ativamente dos movimentos em defesa da democracia e do direito à educação pública, gratuita, presencial, laica e socialmente referenciada. Nesse sentido, acreditamos que cabe à Universidade de São Paulo se posicionar contra quaisquer discursos, ações, propostas, projetos, políticas e leis que 1. Objetivem a privatização das universidades públicas através de qualquer tipo de cobrança de taxas e mensalidades em cursos de graduação e pós-graduação. 2. Provoquem a precarização das universidades públicas com redução das verbas destinadas a essas instituições de ensino, bem como as agências de fomento à pesquisa, como CNPq, CAPES e FAPESP, por exemplo. E 3. Infringam a Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, principalmente no que concerne a autonomia universitária e a liberdade de ensinar e aprender na universidade e nas escolas. No que diz respeito às nossas demandas, enquanto pós-graduandos na Universidade de São Paulo, consideramos oportuno e necessário também aproveitar a oportunidade e requerer 1. Reposição imediata do quadro de funcionários e docentes efetivos da FEUSP por meio de concurso público, porque a falta de professores e funcionários afeta diretamente a nossa vida acadêmica e o funcionamento da universidade. Ampliação dos recursos destinados à FEUSP para a realização de obras de infraestrutura, sua manutenção e ampliação, bem como a aquisição de equipamentos e materiais. Acho que a visita e a caminhada do reitor já foi possível ver alguns dos nossos problemas, o restaurante fechado, o bloco B, com parte dele interditado, inclusive espaços que são importantes para as nossas pesquisas de mestrado e doutorado, como a BRIMP, como o Museu de Educação, da Educação do Brinquedo, etc. A adoção de políticas efetivas de internacionalização da pós-graduação na USP. Consideramos importante ampliar a quantidade de bolsas destinadas ao programa de pós-graduação em educação, nos editais públicos. A exemplo disso, o edital Print, em que só fomos contemplados com uma cota. Além disso, também consideramos urgente a necessidade de tornar as etapas de seleções dos diferentes editais mais transparentes, constituir e ou ampliar a representação dos discentes
atuam na internacionalização, como a UCAN e a USPIN, além de ampliar ofertas em cursos nas diferentes modalidades de língua estrangeira para os discentes da pós-graduação. Ponto 4. Ampliação e aprimoramento das políticas de ações afirmativas, as cotas, na universidade, incluindo a pós-graduação dessa política. Consideramos que é urgente desmontar alguns entraves regimentais, burocráticos e políticos que impedem que as políticas de ações afirmativas sejam incorporadas aos regimentos, aos regulamentos, especialmente na pós-graduação. Demandar do governo federal a ampliação dos recursos destinados à ciência e tecnologia para que cada CNPq, por exemplo, amplie a oferta do número de bolsas e dos valores das bolsas. Acreditamos que a USP deve se posicionar nessa demanda, demandando das agências do governo ampliação de recursos nesse sentido. Ampliação da oferta de vagas nas creches para os filhos dos estudantes da pós-graduação e também a preocupação com a adequada infraestrutura para o bom e pleno atendimento aos bebês e às crianças nesses espaços. As vagas para filhos de estudantes da pós-graduação fazem parte da política de permanência estudantil, que para nós é muito importante. Prioridade também na manutenção, na implementação do sistema online para entrega dos trabalhos finais dos cursos de pós-graduação, do qual temos notícia de que já existe a discussão na universidade, contudo não há prazos para que este sistema seja implantado. Enquanto isso, temos uma demanda grande de impressões e encadernações que já não condizem com a realidade da sustentabilidade socioambiental vigente no nosso país. Certos da vossa disposição ao diálogo e da importância das pautas apresentadas para toda a universidade e sociedade, nos colocamos à disposição para dar continuidade ao diálogo e contribuir nessa construção. Contamos com o empenho da atual gestão para atender a nossas solicitações internas e de cunho coletivo. Cordialmente, discentes da pós-graduação em Educação da FIUSP. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, professor Barran. Seja bem-vindo à Faculdade de Educação. Eu sou o Zaqueu, sou professor temporário aqui na Faculdade de Educação. Minha fala é um tanto rápida, né? Um pouco no sentido das contratações de professores efetivos, como o professor ouviu sabiamente do professor Marcos Neira. A Faculdade de Educação tem uma importância muito grande no cenário nacional, né? Principalmente na cidade, do estado, na formação de professores das diversas áreas, né? Temos aqui pelas pontas aí milhares de estudantes, né? São 800 e pouco da pedagogia. Eu não me lembro o número exato que o Neira falou. Agora, 1.873. Então é. Acho que a microfonia com as marcas de ciclo. Certo, é o seu? Tá. Então, bom, temos aí um número próximo de pouco mais de 2.500 estudantes, próximo de, aliás, mais do que isso, né, de estudantes de licenciatura. E atualmente nós somos cerca de 20% de professores temporários na Faculdade de Educação. E isso ocasiona diversos problemas, porque a gente acaba tendo aqui uma porcentagem muito grande de professores que não tem uma dedicação exclusiva à faculdade, né, que tem que se dedicar a outros trabalhos, né. Aliás, até do ponto de vista financeiro, é claro que isso é cômodo para a universidade, porque 21 professores, se a gente pensa aí do ponto de vista financeiro, não é o salário de 4 docentes efetivos, né, dá para fazer a conta, rapidamente a gente chega nesse resultado. Mas eu queria saber se na reitoria tem algum pensamento específico sobre a Faculdade de Educação e a contratação de professores efetivos, né? Eu falei aqui de uma perda específica para os cursos de licenciatura, mas a universidade, a faculdade sofre, né, com a pós-graduação, um número grande de estudantes, mas que nós, temporários, não fazemos parte, né? Não fazemos parte da pesquisa, né? Então, são várias esferas aqui da Faculdade de Educação que poderiam estar sendo mais bem aproveitadas, mas com um quadro de professores temporários, isso acaba sendo bastante prejudicado. Agradeço pela oportunidade. Boa tarde pessoal. Agradecer então a oportunidade de estar aqui, né, falando com o reitor, e o que eu vou falar um pouco na direção de que algumas pessoas também já mencionaram, mas diz respeito a pelo menos 3 grandes eixos: reposições, né,
a questão da democratização e a questão do adoecimento, né? Em primeiro lugar, reforçar essa ideia da reposição dos quadros docentes e funcionários aqui na nossa faculdade, bem como na escola de aplicação. O que nós temos aqui é uma precarização na condição do atendimento por conta dessa redução. E muitas vezes nem o oferecimento, o professor substituto, ainda aqui na forma de precário. O que acontece? Eu sou chefe de departamento aqui da administração escolar e economia da educação. O que nós temos feito, né, e acontece isso com os demais departamentos, diminuído o número de disciplinas que a gente oferta. E aí o que acontece? As turmas ficam cada vez mais numerosas. E aí, assim, o atendimento nos nossos alunos fica também precarizado, né? Eu entrei na minha sala ontem à noite, tinha mais ou menos 71 matriculados, fora os que vieram depois, que estão chegando agora por conta do SISU, etc. Então, sim, é um número muito grande, e isso significa uma precarização do nosso atendimento, não só, né, só também um número rápido do nosso departamento. Éramos em 2008, 22 professores efetivos, somos 13, com 5 temporários. E aí, no final, ainda perdemos professores. O que eu estou querendo dizer assim, é isso que leva a uma condição de um atendimento ainda mais precarizado. No caso do atendimento, que a gente, claro que isso afetou todas as sessões e departamentos aqui da faculdade, mas o fato do PIDV e outros processos, né, que com os funcionários saíram daqui de dentro, levou a uma condição também. No nosso departamento tinham 3 secretárias, em todos os departamentos tinham 3 ou 4 secretárias, nós temos uma. E se ficar doente, dançou. Percebe? Então é essa condição urgente que a gente percebe, né? De outro lado, acho que seria importante que você também se pronunciasse, né? Porque você foi o presidente do PROESP, que fazia e fez um pouco a relação com as demais universidades. E a gente sempre diz que o que está faltando também, né, nas universidades públicas é um acerto com o governo do Estado para poder ter mais recursos para poder dar conta daquilo que ela ampliou, daquilo que ela oferece em termos de ensino, pesquisa e de extensão, né? E nós estamos sentindo na própria pele a precarização, uma sequer reposição da inflação dos períodos agora, dos últimos tempos. Então nós estamos defasados, inclusive com relação aos índices inflacionários que têm acontecido no país, né? De outro lado, então, essa é o que a gente está demandando como reposição, né? De outro lado, a questão da democratização, né? Acho que é importante, né, frisar que, de um lado, a gente tenha ampliado o acesso, isso é uma perspectiva democrática, etc., mas a gente tem que ter garantias que os estudantes que estão chegando, um pouco mais numerosos por conta de diversas formas, né, de entrar, mas que tenha garantia de permanência. Porque senão, o que leva, e essa condição de excesso de trabalho de todos e da falta de condição de permanência, leva ao adoecimento generalizado de docentes, de funcionários, de estudantes, que a gente sabe dos meninos e das meninas que, né, estão com síndrome de pânico, com suicídio, isso afeta todos, funcionários técnico administrativo, docentes e estudantes. E aí o que a universidade está pensando a respeito disso? Eu acho que, claro que tem um quadro nacional, internacional, mas tem alguma coisa que nós podemos fazer, né? E na perspectiva da democratização tem a ideia também da garantia da liberdade de ensino, de pesquisa, que hoje todo mundo está acompanhando o que acontece com a questão, por exemplo, da escola sem partido e outros movimentos que estão acontecendo por aí, que até o senhor se pronunciou a respeito e tal, mas veja, nós tivemos aqui uma reunião que a gente fez entre
docente, reunião pedagógica, a denúncia de que o aluno gravava todas as aulas, o professor colocava na internet, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, como se fosse natural essa coisa. Tá certo? Então a gente tem, e acho que quando o senhor entrou, viu uma carta que nós docentes fizemos para explicitar qual que é o posicionamento da gente. Então, acho que a universidade sobre isso também tem que tornar público o seu posicionamento para poder dar conta de uma disputa que tem na sociedade sobre o que é ensinar, pesquisar e assim por diante, né? E finalmente, eu acho que a questão do adoecimento, eu acho que é uma coisa muito séria. Desculpa eu repetir de novo, mas assim, do que a gente percebe nesses últimos anos, isso tem crescido assustadoramente, tá certo? Muito grande. Então, entre os alunos, entre os docentes e entre os funcionários técnicos administrativos, esse é um sinal, né, que revela um pouco as condições de trabalho que a gente tem aqui. Você passeou um pouquinho lá como que é o nome que dá? O restaurante de latim que tem ali na frente, né? Aqui a escola de aplicação. Se fosse aqui para trás, então, aqui que tem a salinha, ia assustar um pouco. Tá? Eu estou querendo dizer o seguinte, nós temos necessidade de um olhar. Claro que você vai também receber essa demanda de todas as unidades, ok? Mas a educação, nesse caso, acho que ela tem que ter um olhar fraterno, um olhar democrático, um olhar atencioso para as coisas que a gente faz aqui e para as coisas que a USP pode fazer para fora dela, como intervenção, como postura, como postura democrática nessa perspectiva e nessa circunstância pelo qual o país passa. Eu sou a Tereza e essa é a Heloísa, nós somos do centro acadêmico. Eu queria primeiro fazer uma breve apresentação, assim, nós somos uma chapa que acabou de começar, tivemos eleição ano passado, num processo bem democrático, muito legal, assim, de participar desse processo. E começamos o ano já com muitas tarefas, eu acho que como todos devem saber, eu acho que esse é um ano que promete, e a gente já se engajou no movimento estudantil justamente porque a gente sabe que a gente tem muitas tarefas importantes esse ano. Eu acho que uma das pautas que é mais importante para a gente é o Escola Sem Partido, que é uma coisa que está bem forte, essa ideologia está bem forte na sociedade, e a gente entende que é um momento crucial da gente unir forças. Movimento estudantil, centros acadêmicos, direção, professores, funcionários, reitoria. Eu acho que é um momento que a gente tem que estar todo mundo junto mesmo para fazer o máximo que a gente puder para proteger a educação nesse momento, né? Então, é isso que é o nosso sentimento assim, dos estudantes. Eu acho que está todo mundo bem, todo mundo tem bem clareza assim, de que é o momento mesmo de deixar de lado um pouco os problemas que a gente teve antes, etc., e unir forças mesmo, porque é só assim que a gente vai conseguir barrar esse projeto, essa ideologia, essa situação do país que está bem preocupante para a educação. Bom, eu fiquei com a parte das pautas, né, do movimento estudantil, e eu gostaria de agradecer primeiro a oportunidade, né, do convite da direção e a participação do reitor aqui na Faculdade de Educação. E eu gostaria muito que houvesse uma atenção especial e respostas positivas às demandas da comunidade USP, mas principalmente da demanda dos estudantes, como a aplicação da verba do HU, a reabertura da creche Oeste, aumento das vagas da creche Central, a manutenção dos blocos do CRUSP, a devolução dos blocos KL, o reajuste das bolsas de auxílio moradia e de projetos de pesquisa e extensão, revogação da medida que cancelou a meia tarifa dos estudantes que moram no CRUSP. A gente entende que a vida fora da universidade ela também faz parte da nossa formação. Entendendo como estudante de pedagogia e vendo outros companheiros estudantes dessa faculdade, moradores do CRUSP, que têm que cumprir as horas de estágio, a meia tarifa ela faz uma grande diferença no bolso no final do mês. Então, não é só por... Como eu posso colocar? Não é só a meia tarifa em si, mas apontar que isso também é um ponto de permanência de que ela está vinculada à nossa formação estudantil, né, enquanto futuros professores. Além disso, a gente gostaria muito que houvesse a contratação de professores no regime
professores que vêm aqui, permanecem 2 anos com um salário que não condiz com a prática do professor, né? Eles ganham muito menos do que eles deveriam ganhar, e há uma descontinuação do trabalho docente, vínculo e etc. Né? E além disso, é muito importante também a reposição imediata do quadro de funcionários. As funcionárias terceirizadas, por exemplo, a gente tem um problema com os banheiros que após as 14 a gente não consegue ter a limpeza efetiva, né, até o final do dia. Fora outras questões em relação ao bodegeu e a demanda dos técnicos administrativos aqui da faculdade. É isso. Muito obrigada. Professor Marran, boa tarde a todas e a todos. Também agradeço a oportunidade da interlocução. Eu acredito que os colegas que me anteciparam, tanto docentes, discentes, funcionários, já colocaram muito detalhadamente as principais demandas da nossa unidade. E aí eu queria acrescentar uma que diz respeito, e aí especificamente à vida docente, né, que tem a ver com o processo de avaliação institucional que foi instaurado a partir de 2016, e nesse momento nós estamos concretizando os nossos projetos acadêmicos. Um pouco tateantes ainda, né? O departamento, por exemplo, não tem um modelo de projeto do departamento, então nós concluímos isso ontem no EDF, que é o departamento do qual eu faço parte, e realmente não tinha um modelo, vamos mandar. O nosso projeto da unidade voltou, então está tudo um pouco tateante. Com relação a calendários também, se nós já estamos sendo avaliados para esse quinquênio desde 2018, sem termos entregue ainda os nossos projetos acadêmicos, né? Então estamos sendo avaliadas um ano sem projeto em si. Então, nessa circunstância, eu tinha 2 perguntas a fazer sobre esse processo. Primeiro, sobre a perspectiva do senhor, enquanto reitor, da manutenção do RDIDP como regime preferencial de trabalho na USP. Né? Se é possível que a nossa unidade, ao solicitar no projeto acadêmico 100% de professores em RDIDP, que nós sejamos atendidos quanto a isso. E a outra questão é se já há algum primeiro balanço, né, a Fabiana já vinha aqui sugeriu, se já há um primeiro balanço sobre os projetos acadêmicos das unidades que foram entregues. Obrigada. Gostaria, bom, meu nome é Aguinaldo Arroio, eu estou na posição na chefia do Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada, e são 3 perguntas. A primeira é relacionada à reposição dos quadros, né, de docentes e funcionários, porque no nosso departamento tem vários laboratórios didáticos que estão vinculados ao departamento. Então, tem reduzido também os funcionários que dão atendimento nesses espaços, e isso tem implicação direta no tipo, né, de atividade e uso dos espaços para a experiência formativa dos alunos. Aliado a isso, tem então em relação ao quadro docente. Nós já temos mais de 56 docentes no departamento, hoje nós somos 42 permanentes e 7 temporários. A implicação direta é que hoje os professores estão direcionados a oferecer uma oferta mínima de disciplinas, porque as disciplinas elas atendem não só a licenciatura em pedagogia, mas também o campus todo. Então, um mínimo de disciplinas que as diferentes licenciaturas têm turmas vinculadas aqui. E isso tem sobrecarregado e revertido numa situação que os professores acabam não conseguindo. Então, nesse semestre, a gente tem a condição de oferecer apenas 7 disciplinas no programa de pós-graduação. A gente, já no passado, ofereceu a disciplina de preparação pedagógica, que o senhor já foi pró-reitor de pós-graduação e sabe que para fazer o estágio, né, do pai, precisa fazer a preparação pedagógica. E naquela oportunidade, quando a gente oferecia, tem outros colegas aqui que participaram, nós éramos procurados por alunos de pós do campus todo. Então já faz pelo menos 4 anos que a gente já não tem mais condições de fazer esse tipo de oferta para o próprio campus, né, em função da especificidade. E isso tem implicado diretamente também na produção de conhecimento de algumas áreas, porque a gente já tem 5 anos para alguns desses quadros que não foram repostos, somente professor temporário. Em função do contrato deles, eles não têm vinculação com a pós-graduação, não orientam alunos em iniciação científica. Então, algumas áreas de conhecimento a gente já não tem condições mais de atender e de produzir conhecimento para isso. Implicação direta é que o nosso programa de pós-graduação foi rebaixado de nota de 6 para 5. Ele é um programa histórico que formou recursos humanos para os diversos programas do país todo. Então, eu acho que a faculdade perder esse protagonismo, eu acho que ficaria
bem ruim, né, e comprometendo nesse aspecto. A outra questão, então, isso em relação à reposição dos claros de professores e de funcionários. Em relação à questão do investimento, segundo os últimos boletins do CODAGE, a relação arrecadação e folha de pagamento está chegando próximo, né, das 80 e poucos por cento, que eram parâmetros de sustentabilidade. Então, gostaria de ouvir um pouco o que tem de perspectiva de investimento, porque também nesse período, a gente já teve em gestões passadas, os editais específicos de reposição e reestruturação de infraestrutura do parque tecnológico, né, e infraestrutura em geral dos laboratórios didáticos, dos laboratórios de ensino. Então, ultimamente, a gente não teve mais esse tipo de investimento. E, com o passar do tempo, o equipamento fica defasado. O senhor visitou a infraestrutura do prédio e já percebeu que as salas elas foram planejadas para comportar 40 alunos. Hoje, no mínimo, nós temos 60, quando não, já foi citado, né, pelo professor Rubens, chefia do outro departamento do EDA, em turmas de mais de 70 alunos, né, fora os pedidos de requerimento e tudo mais. Então, gostaria de ouvir um pouco o que tem em relação ao investimento, né, da infraestrutura. E, em terceiro aspecto, também em relação ao investimento, o senhor deve ter notado quando chegou no prédio, uma área grande, né, um gramado ali, porque aquele gramado ele não é a presença de um gramado, mas ele é a ausência de um prédio, que já tinha até um projeto executivo, né, foi elaborado para a construção de um prédio, ter melhor acomodação, ampliação. Isso, aquele espaço na frente, ele... É o projeto executivo da unidade, né? Isso, administrativo, salas e tudo mais. Então, também está relacionado com a questão do investimento, né? Então, já que a gente está chegando próximo desse patamar aí estabelecido pelo Programa de Sustentabilidade Econômica, qual é a perspectiva de investimento das unidades nesse aspecto? Obrigado. E destacar que eu acho muito importante esse canal de comunicação direta, né? Que realmente a gente não tinha direto para a administração central.